Eduardo Barão já está na área, está aqui conosco, e ele que vai falar sobre, mais uma vez, a desistência ou não de Joe Biden à Casa Branca. Ele, nesses últimos dias, tentou marcar presença, conquistou o apoio da família, mas internamente a pressão é muito grande no Partido Democrata, também externamente, né, Barão? O que a gente observa é exatamente isso, pesquisas apontando, inclusive, listas de substitutos e aqueles que teriam a capacidade de enfrentar Donald Trump. Boa tarde, bem-vindo aqui entre nós. Olá, Thaís. Boa tarde para você, para o Frumento, para o Renan, para todo mundo aí no Brasil. Pois é, há muita especulação nesse momento aqui nos Estados Unidos de que Joe Biden poderia, de fato, desistir da candidatura dele à reeleição. Inclusive, nesse exato momento, está acontecendo um almoço envolvendo a vice-presidente Kamala Harris e Joe Biden. Era um almoço que estava programado já na agenda oficial. A novidade é que integrantes da campanha democrata também estão participando desse almoço. E aí surgem boatos de que poderia ser o momento em que Biden anunciaria oficialmente a sua desistência. Mas, por enquanto, a Casa Branca está negando que Biden vai desistir. Alguns veículos importantes da imprensa aqui nos Estados Unidos, inclusive o jornal do New York Times, trouxe mais cedo uma informação que teria sido vazada por assessores próximos a Biden de que ele desistiria. Já tem gente por aqui dizendo que os assessores não eram tão próximos a Biden, sim próximos a Kamala Harris, mostrando aí uma intenção de que Kamala pudesse assumir essa vaga. Você falou sobre pesquisas, Thaís, e esse é um ponto crucial nesse momento. Por quê? Porque as pesquisas mostram uma queda significativa na popularidade, na intenção de votos de Biden desde o debate da semana passada, em que ele não foi bem, acabou perdendo praticamente por WO para o ex-presidente Donald Trump, porque muitas vezes o Biden encontrou dificuldades para concluir o raciocínio, terminar algumas frases, o que acabou levantando mais dúvidas sobre a saúde do presidente dos Estados Unidos. Enfim, é um cenário ainda incerto, mas neste momento as casas de apostas aqui nos Estados Unidos apontam que Kamala Harris poderia ser a substituta dentro do Partido Democrata na corrida presidencial à Casa Branca agora em novembro. Ontem aqui no Entre Nós a gente trouxe informação de um congressista do Texas que tinha sido o primeiro democrata a falar publicamente contra a candidatura de Biden. De ontem para hoje, mais alguém se posicionou de forma pública, de forma contrária à permanência de Biden na corrida eleitoral, tentando a reeleição? Publicamente não, Renan. O que a gente tem visto é mais nos bastidores mesmo, né? Hoje de manhã, alguns manifestantes foram até a Casa Branca dizendo que adoram o Joe Biden, gostam muito dele, mas que nesse momento ele deve sair da campanha à presidência. O nome de Kamala é um nome que seria algo que facilitaria muito o partido nesse momento, porque é alguém que já está fazendo parte ali do dia a dia, da campanha, da Casa Branca, enfim, algo que não mudaria muito o cenário, eu estou falando internamente. O problema, né, é que os americanos nunca elegeram uma mulher para presidente. Então, já algumas tentaram, inclusive a ex-primeira-dama, né, a Hillary Clinton, disputou justamente com o Donald Trump, mas não é tão fácil. Você tem um eleitor tradicional em algumas partes aqui dos Estados Unidos, não é tão fácil eleger uma mulher por aqui. E a Câmara, as pesquisas antes do início dessa disputa, né, mostravam que ela não era tão bem avaliada por parte do eleitorado. Mas, nesse momento, pode ser uma alternativa diante das dificuldades que o Biden tem encontrado para levar adiante a sua campanha, não só no campo político, mas por causa mesmo dessas dúvidas em relação à saúde dele. A gente vai seguir de olho aí na eleição americana, a eleição que acontece lá em novembro, a convenção do Partido Democrata é em agosto. Até lá tem que ter uma definição sobre esse candidato. O que já é certo, né, Barão, e o que tem se comentado aí principalmente, é que quanto mais você demora para ter o candidato oficial ali, fica nessa de vai trocar ou não vai trocar o Biden, o Trump também vai ganhando terreno aí, porque teve decisões recentes favoráveis na Suprema Corte, e aí parece que as boas notícias ficam mais do lado republicano que do lado democrata, o que pode afastar ainda mais o eleitor do partido. Tem teoria para tudo quanto é lado, Frumento. Tem muita gente dizendo, por exemplo, que a Kamala Harris ficou escondida durante esses 3 anos e meio, né? Na verdade, você pega a agenda, ela faz muitas coisas locais, mas ela está fora dos holofotes nacionais e muito mais internacionais.
Então, tem gente dizendo que ela foi escondida para aparecer nesse momento como a grande salvadora do Partido Democrata. Então, essa possibilidade de escolha mais rápida ou mais demorada tem teorias para tudo quanto é lado por aqui. As pesquisas hoje mostram o Trump vencendo todos os candidatos. Saiu uma pesquisa ontem da Reuters Ipsos colocando a Michelle Obama à frente do Donald Trump. Mas a Michelle Obama não é candidata, não tem nenhuma intenção de sair candidata. Então, essa teoria está praticamente descartada, né, aqui nos Estados Unidos. Enfim, não é um cenário fácil para os democratas. Eles hoje perdem em todas as possibilidades de governadores, da Kamala Harris, do Joe Biden. Né? Enfim, não é um cenário fácil para derrotar o ex-presidente Donald Trump, que, como você falou muito bem, está ganhando terreno, não só politicamente, como também no setor judiciário, com vitórias, conquistas na Suprema Corte e a possibilidade de adiar julgamentos em outros estados aqui americanos. O Barão falou de 2 pontos importantes, né? O primeiro relacionado a vice-presidente. Eu lembro que quando a gente falou da outra eleição, Barão, você trazia já um cenário que era uma espécie de preparação para ver o comportamento, se teria corpo, fôlego mesmo, a Câmara para seguir como a candidata esse ano. E ela foi ficando escondida. Joe Biden disse que não ia concorrer e aí mudou de opinião ao longo, né, dos últimos anos e veio como candidato. Por outro lado, quando se cita outra mulher, a Michelle Obama, ela foi muito contundente em várias entrevistas que deu, enquanto o marido era presidente. Depois, quando se tratou da reeleição de Obama, ela falou, olha, eu sou contra, inclusive, né? Fui voto vencido, mas ele concorreu, foi eleito, o nome levantou e o Barão foi muito contundente essa semana ao falar desse assunto, porque ele falou, olha, não pode concorrer mais, é diferente do que já aconteceu aqui, não tem essa possibilidade de um terceiro mandato. E Michelle Obama, ela falou, não quero essa relação com a política, foi uma espécie de obrigação por causa do marido, mas nenhuma chance, pelo menos nem essa pesquisa pressionando, é a única aqui. Mesmo assim, não tem convencimento, pelo menos pelo que eu li até agora, pelo que eu já vi de entrevista dela, né, Barão? O nome da Michelle Obama está sendo muito mais falado no Brasil do que aqui nos Estados Unidos. É Boa, algo completamente fora de cogitação, porque ela disse que não quer concorrer. isso. Eu estava vendo agora há pouco o Instagram dela, tem muitos brasileiros pedindo para ela concorrer, o que é algo, convenhamos, bem engraçado. Mas aqui essa possibilidade não existe. Claro, eles fazem pesquisa de tudo. E é sempre bom colocar uma vírgula nessa pesquisa, porque, diferente do Brasil, nem todo mundo vota aqui. Né? O voto não é obrigatório. Então, na hora de fazer a pesquisa, alguma pesquisa, né, é feita, por exemplo, perguntando se aquele eleitor está, por exemplo, inscrito para votar, ou se aquele eleitor precisa votar. Essa que a Michelle Obama aparece derrotando Donald Trump são 1.000 entrevistados e essa pergunta não é feita. Ou seja, eles podem estar entrevistando estrangeiros que nem podem votar aqui nos Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, é uma tentativa, e mais uma do Partido Democrata, mas, por enquanto, está aí, Senan e Frumento, nenhum nome até agora convenceu o eleitorado por aqui. Vamos ver se a possibilidade de troca por Kamala Harris seria um cenário possível. Nós estamos acompanhando imagens ao vivo agora da Casa Branca. A porta-voz da Casa Branca está falando no púlpito, onde tradicionalmente são feitos pronunciamentos e também respondidas algumas perguntas dos jornalistas. Havia sido convocada uma coletiva de imprensa para 2h30, começando agora, 2h51 no horário de Brasília. Espera-se que os jornalistas presentes ali façam perguntas e certamente farão perguntas a respeito da campanha eleitoral sobre a permanência ou não de Joe Biden na corrida à reeleição. Por enquanto, o assunto é segurança, ainda não há nenhuma resposta diretamente a jornalistas. É um pronunciamento até agora. Espera-se que em algum momento seja aberto o espaço para perguntas dos colegas jornalistas que estão presentes nessa conferência de imprensa na Casa Branca.